Boa tarde. Salve, olá. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre numerologia. Meu nome é Cris Jimenez, eu sou terapeuta holística, trabalho com a numerologia kármica há mais de 20 anos já. E essa numerologia, ela é uma numerologia que ela é baseada nos 22 arcanos maiores do tarô. E ela vem descrevendo a vida da pessoa desde o momento em que ela é concebida, até ali com mais ou menos 70% de acerto no momento do seu desencarne, né? Então, eu sou especialista em tarô, em anjos, né? E a minha paixão maior que é os números. Tenho este livro publicado, que é o Sua Vida Descrita em Números, que neste livro tem todo o início, tem todas as primeiras contas, as primeiras informações sobre numerologia, e que nós vamos conversar um pouquinho na tarde de hoje. Vocês podem levantar a mão, podem me interromper na hora que tiverem alguma dúvida, que eu vou explicando para vocês. O que é essa numerologia? Essa numerologia, ela nasce em um momento em que é preciso entender um pouco mais sobre autoconhecimento e também sobre reencarnação. Essa numerologia, ela vem dizendo que nós temos 22 encarnações e que esses 22 encarnações são para o seu desenvolvimento espiritual, para cumprir o seu propósito e a sua missão de vida. E diferente da numerologia pitagórica, onde você tem um número de 1 a 9, né? Então você tem ali, por exemplo, eu vou do número 1 ao número 9 e depois eu começo de novo do ano 1 ao 9, né? Na kármica não é isso. Na kármica, cada pessoa tem o seu ciclo de vida. Cada pessoa tem a sua missão de vida. E essa missão de vida, ela determina as suas mudanças na sua trajetória. Então, por exemplo, a vida de uma pessoa pode mudar de 5 em 5 anos. A vida de outra pode mudar de 10 em 10. A vida de outra pode mudar de 15 em 15. Então, a cada ciclo, os números vão trazendo novos aprendizados. Então, por exemplo, uma pessoa que muda de 5 em 5, ela pode ter do 0 aos 5 anos uma lição 8 para aprender. Depois dos 5 aos 10, uma lição 15 para aprender. E assim sucessivamente. Então, não necessariamente são números sequenciais, mas são números que têm a ver com a história pregressa daquele espírito. Por quê? Porque a encarnação, ela vem falando que em algum momento você saiu do fluxo de prosperidade do universo. Em algum momento você saiu do fluxo de fluidez do universo. E quando você sai do fluxo de fluidez, você reencarna e a sua encarnação, o seu número, sua data de nascimento, vem mostrando o seu DNA espiritual. Então, da mesma forma que você tem o seu DNA familiar, você tem o seu DNA espiritual. E esse DNA espiritual, ele vem trazendo as características, por exemplo, de saúde, se você tem tendência a desenvolver determinado tipo de problema, vem falando sobre os seus problemas de relacionamento, vem falando sobre as questões que seu pai e sua mãe passaram durante a sua gravidez. E que em alguns momentos você vai estar repetindo os padrões. Já ouviram falar disso na constelação familiar? Que você repete padrões de pai, de mãe, etc. Mas na constelação, muitas vezes fica, não é palpável, né? Você fala, mas não é palpável. Agora, quando eu falo sobre números, os números são palpáveis. Eu não tenho como mudar aquele número. Aquele número, ele está ali falando sobre aquela característica. O que eu posso é entender que aquele número em mim está negativado, e a partir do momento que eu tenho consciência do que está acontecendo com este número, eu posso mudar a influência dele para trabalhar algo melhor em mim. Deu para entender? E como é que eu faço isso, né? Vamos pensar em números diretamente. Na numerologia, tudo é 3. Então você tem 3 tipos de personalidade. Você tem 3 ciclos encarnatórios.
Você tem 3 anos de diferença quando você vai liberar a sua linha kármica. Você tem 3 momentos cruciais de mudança na sua vida e que é determinado pelo seu ciclo de vida. E como que eu acho esse ciclo de vida? Eu somo meu dia, somo o mês, somo o meu ano de nascimento, e a somatória do meu dia, do meu mês e do meu ano de nascimento, ele tem que dar entre 1 e 22. Então, a partir do momento que eu tenho esse número de 1 e 22, eu vou saber que este número é o número do meu ciclo de vida. É ele que vai determinar o que eu estou fazendo aqui, neste lugar. Oi? Tem que ser entre 1 e 22 o resultado. Então você soma o dia, o mês, o ano todo. Aí vai dar um número. Esse número tem que estar entre 1 e 22. Se deu 25, aí você vai somar, vai dar um 7. Deu para entender? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que você vai encontrar na numerologia. Diz a lenda que nós trazemos de outra encarnação, para quem acredita em encarnação, nós trazemos características. Nós trazemos situações que eu reencarnei, porque eu não estou no fluxo de prosperidade do universo. Então mostra que qual que é o primeiro ponto, qual é o primeiro número que eu encontro que mostra que tem alguma situação mal resolvida na minha vida. É o meu ano de nascimento. O ano que você nasceu, ele vai falar sobre o seu RVA. Então ele vai dizer sobre o quê? Sobre a sua regência de vida anterior. Você imagina que hoje, que agora, você tem mais 5 minutos de vida. Aí eu pergunto pra você, tá, se 5 minutos de vida, o que é que mais te marcou nessa vida? Aí, por exemplo, você vira e me fala, olha, o que mais me marcou foi porque eu fui muito traída na minha vida. Passei a minha vida inteira com gente puxando meu tapete. Então, quando você reencarnar, a soma do seu ano de nascimento vai dar um 18, por exemplo. Poxa, eu passei a minha vida inteira sem conseguir me posicionar, sem conseguir dizer não, sem conseguir fazer uma mudança significativa na minha vida. Minha vida foi um marasmo. Você vai vir com um 5, a soma vai dar 5. Então, o ano do seu nascimento é o primeiro bloqueio kármico que nós encontramos dentro da numerologia. E ele vem falando sobre essa ferida da alma. O que te feriu tão violentamente que conseguiu ultrapassar a linha do tempo e vir para uma outra encarnação? E junto disso, o que essa ferida influencia agora na sua missão de vida? Por exemplo, eu nasci no ano de 74. Então, eu tenho 50 anos. E dentro desses 74, se eu somar 1 mais 9, 10, mais 7, 17, 17 mais 4 vai dar 21. 21, ele corresponde à carta do mundo no tarô. E essa carta do mundo, ela vem dizendo que a minha mente, ela é muito agitada. Que eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo, em 1000 situações ao mesmo tempo. O que faz com que muitas vezes algumas tarefas não sejam concluídas. Por quê? Porque aí eu vou lavar louça, depois de lavar louça eu vou pensar que eu tenho uma conta para pagar, aí eu vou pensar numa outra tarefa que eu tenho que fazer. Aí, conclusão, chega no final do dia, não tem nada concluído. A minha missão de vida, se você somar toda a minha data de nascimento, vai dar um 5. Então, nessa encarnação, eu vim para trabalhar a espiritualidade. Eu vim para levar a espiritualidade em vários locais, porque o 5 fala sobre viagens, fala sobre movimentação. Então, por exemplo, se eu, como um 5, me tranco dentro de um escritório, vocês acreditam que eu vou ser feliz? Não. Por quê? Porque o meu próprio número está dizendo que para que eu tenha prosperidade na minha vida, para que eu tenha fluidez material, eu preciso aprender a terminar as coisas que eu começo e preciso aprender a dizer não e a me posicionar. Além disso, cuidar da minha espiritualidade. Então, quando eu estudei a minha numerologia, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu teria que começar a fazer as coisas e terminar. Eu aprendi que, por exemplo, se eu tiver ali para lavar uma louça, eu vou trabalhar aquela louça até o final.
para que eu pudesse quebrar esse negativo. Dessa forma, eu consigo fazer com que aquilo que é negativo na minha numerologia se posicione no positivo e me traga os frutos e a superação daquilo que eu preciso. Na numerologia, você pode descrever toda a vida da pessoa, né? Porque o ano pessoal dela vai contar a historinha do ano dela todinho, de janeiro a dezembro, com todos os aspectos negativos que podem ter durante aquele ano. Dentro desses aspectos negativos, tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu posso suavizar, e tem coisas que eu só posso tomar consciência daquilo e tentar vivenciar da melhor forma possível. Tá dando para entender até aqui? Estão conseguindo entender? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, quando eu estudo a numerologia, a primeira coisa que eu digo é: você aprende a não julgar. Às vezes a pessoa, ela tem ali você olha no primeiro impacto, você fala: nossa, como ela é antipática, como ela é chata, como ela é isso, como ela é aquilo. E aí, quando você pega a data de nascimento dela, que você observa a vida da pessoa, você às vezes vai olhar essa data e vai falar assim: eu acho que eu não aguentaria passar por metade do que essa pessoa passou. Então dá para entender. Da mesma forma que você às vezes vai olhar uma data de nascimento daquele crush que você está paquerando, aquela pessoinha que você tem uma paixonite, às vezes você vai olhar a data e vai falar assim: tô fora. Isso daqui é chave de cadeia. Isso daqui é eu me afundar na lamaçal e nunca mais sair. Ou também tem o rito da maldade, que eu acho legal, de vez em quando. Assim, eu não estou aconselhando vocês a fazerem, mas estou aconselhando, tá? Você tem aquela cunhada, aquele cunhado, aquela vizinha, aquela amiga que tem uma língua felina, que às vezes chega dá uma indireta na mesa de Natal, naqueles momentos mais inoportunos. Aí você pega a data de nascimento dela. Essa é a parte boa, podre da numerologia. A parte boa, o autoconhecimento, a espiritualidade, a elevação de consciência, tá? Vamos pro lado podre? Lado podre. A pessoa tá me irritando. Qual que é a data de nascimento desse cidadão? Desse cidadão? Ah, tá. Deixa eu procurar os podres dele. Onde que tá o podre? Deixa eu ver o que ele fez de pior na vida. Então, na hora que ele me agulhar, eu agulho de volta. Você vê que é uma arma, né? Você pode usar pro lado bom, você pode usar pro lado ruim. Eu vou dizer para vocês que eu só usei pro lado bom? Tô mentindo. Eu já dei agulhada, eu já dei patada em cima da numerologia. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a data de nascimento da pessoa na mão, você tem a vida dela descrita ali para você. Você sabe o que aconteceu na gravidez. Você sabe o que aconteceu na adolescência dela. Você sabe qual é o momento que ela está vivendo na vida adulta dela. E você consegue ajudar essa pessoa, muitas vezes, a sair de uma depressão, a sair de um momento de estagnação financeira, a sair de um momento onde ela não consegue compreender por que ela só atrai aquela pessoa que trai ela, ou atrai aquela pessoa que não quer assumir o compromisso, não quer casar, não quer firmar, arruma só coisa tranqueira. Por que essa pessoa arruma só coisa tranqueira? Muitas vezes a resposta está lá dentro da gravidez. Às vezes a mãe foi rejeitada na gravidez, às vezes houve uma tentativa de aborto durante a gravidez, e isso está demarcado dentro da numerologia. Tem situações, por exemplo, que a pessoa, ela chega na sua mesa de terapia, ou no momento que você está trabalhando aquilo, porque você não precisa só trabalhar como numerólogo. Você pode ser um terapeuta, você pode ser um psicólogo, e a partir desse momento, na hora que você pega a data de nascimento dela, você faz os cálculos, e você vai ter informações ali que muitas vezes a pessoa, ela não consegue falar. Tem gente que não consegue expressar o que está sentindo. Ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue. Não tem pessoas que você pergunta: o que você está sentindo? Aí ela: então, sei, eu não consigo te dizer o que eu estou sentindo. Tem gente que é assim, mas quando você está com a data de nascimento dela na mão, você vai entender o porquê daquilo. E aí você vai ver que tem horas, por exemplo, que ela só arruma bagaceira porque em algum momento ela passou por algum tipo de abuso. Às vezes de um tio, às vezes de um vizinho, às vezes dentro do próprio pai, da própria mãe.
E isso ficou tão intrínseco nela, e ao mesmo tempo a memória dela bloqueou aquilo, porque aquilo é tão traumático, que ela acaba não conseguindo entender por que quando ela vai namorar, quando ela vai pra cama com alguém, às vezes ela tá naquela vontade, ela fez aquele desenho na mente dela, que ela ia rodar o ventilador, chegou na hora e ela virou uma geladeira. Por que será que ela virou uma geladeira? Por quê? Será que ela, porque ela não tem desejo? Ou não? O que aconteceu para que o desejo dela não vingasse, não aflorasse? Quando você vai vasculhar a data dela, você encontra a resposta. Porque está ali descrito ali o que aconteceu. E o que ano aconteceu. Que mês aconteceu. E se você for estudar mais a fundo, você consegue encontrar até o dia que aconteceu o fato. Ah, tem uma margem de erro, Cris? Eu coloco uma margem de erro, quando vai falar em dia, de mais 7 menos 7. Mas a média normalmente é 3. 3 dias antes, 3 dias depois, 3 anos antes, 3 anos depois. Por exemplo, tem uma soma que nós fazemos com a data de nascimento, que ela dá um ano que é a sua liberação de karma. Normalmente, essa liberação de karma, ela tem a gente coloca mais 3 menos 3. Por quê? Quando a pessoa ela vai desenvolver esse nível de consciência, ela pode, sim, liberar aquelas energias que estão estagnadas nela de outras encarnações antes. E o acontecimento da liberação de karma dela pode não ser mais negativo, mas positivo. Um exemplo de um número que normalmente é pesado numa liberação de karma, que é o 16. O 16 ele pode falar de perda de emprego, perda de casa, separação, pode falar de brigas, de discussões, de várias situações negativas. É aquele ano que assim, você arruma um encanamento, quebrou o carro, você arrumou o carro, caiu doente, você caiu doente, aí perdeu o emprego, você perdeu o emprego. Sabe quando tem aquele ano que é tudo excessivamente negativo? Muitas vezes esse ano pode ser um ano 16. E se ele cai numa liberação de karma, ele pode ser ainda mais negativo. No entanto, por que o 16 ele estaria negativado na minha vida? Um dos motivos que o 16 pode estar negativado é porque você é uma pessoa apegada. Você é apegada à família, você é apegada aos bens materiais, você é apegada a coisas, às pessoas. E nesta vida, tudo nós temos usufruto. Nós não temos a posse realmente de nada. Então, portanto, como que eu posso querer ter algo, sendo que aquele algo, na realidade, não é meu? Se você morrer agora, você não leva nem seu corpo físico. Como que eu vou segurar isso para mim? Então, o trabalho com uma pessoa para que o 16 dela seja positivo, ela entender assim, vamos apertar a tecla do dane-se. Eu vou viver o meu agora e vou procurar fazer o máximo possível para deixar as pessoas livres. Deixá-las viverem a vida delas. Aí, o ano dela, 16, ele se torna positivo. É um ano que, por exemplo, ela consegue adquirir uma casa, ela consegue comprar um carro, ela consegue mudar de país, ela consegue vivenciar toda a história dela de uma forma positiva. Então, todo o negativo que tem ali, eu consigo virar ele para o positivo. Por exemplo, eu tenho um ano 17, que é um ano de muito desgaste energético. Então, por que eu estou tendo uma vazão energética tão grande? Porque muitas vezes eu estou me anulando para ouvir outras pessoas e para ajudar outras pessoas, negligenciando as minhas necessidades. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Você vai conversar com alguém, e quando você sair de perto desse alguém, esse alguém vai dizer assim, nossa, você sabe que eu estou me sentindo muito melhor depois que eu conversei com você? Mas você vai estar assim, meu Deus, será que eu chego na minha cama hoje? Será que eu vou ter coragem de tomar banho hoje? Tão cansado que tá? Porque aquela pessoa sugou toda a sua energia, sugou toda a sua vitalidade. E aí, isso na saúde, por exemplo, pode reverberar em você ter um processo de anemia. Por exemplo, no 5, pode reverberar em ter problema de intestino preso. Por exemplo, no número 12, pode reverberar em você ter problemas com depressão. Então, quando eu percebo
o que está acontecendo de negativo, eu tenho que entender quais são as atitudes que eu estou tomando para poder conseguir mudar isso, entendeu? Oi. Nós sabemos qual é o como é que sabemos o que é Eu vou falar rapidinho o resumo de cada número. Também. Aqui no livro eu tenho tudo, o significado dos números, mas eu vou falar rapidinho o significado de cada número. E aí eu vou falar ele positivo e vou falar ele negativo. O positivo, vamos entender que é a sua missão de vida, qual é o propósito que você tem que cumprir. O negativo, vamos colocar que seria a soma do seu ano de nascimento. Deu para entender? Então, por exemplo, eu vou falar do número 3. Então, vamos começar do 1. O 1 a gente não vai encontrar. Por que não vamos encontrar? Porque dentro do ano que nós estamos, 2024, qualquer número que você somar vai dar no mínimo 2 para cima. Você não tem como dar 1. Para a gente dar 1, por exemplo, a gente teria que estar no ano 1000. Que aí 1 mais 0, mais 0, mais 0 dá 1. No fora isso não tem. Então a gente vai ter do número 2 em diante. O número 2, por exemplo, do positivo, ele está falando de uma pessoa que tem o dom da diplomacia, tem o dom de conseguir colocar panos quentes nas coisas e uma intuição muito grande. Quando eu falo do 2 negativo, eu estou falando da pessoa que tem o sincericídio. Aquela pessoa que fala e muitas vezes, quando tem alguma confusão, tem algum rolo, ela é a culpada. Que a pessoa fala, você sabia que o João falou isso de você? O João não falou nada. O João está quieto na casa dele, assistindo He-Man, assistindo as Superpoderosas, assistindo desenho animado do Mickey. Nem lembra. Mas como o João, ele é sincero demais, como o João ele fala o que ele pensa, eu não tenho coragem de falar o que eu penso, eu jogar a culpa em cima de quem? Do João. Então, quando o 2 está no negativo, muitas vezes a pessoa é acusada de coisas que ela não fez. Porque ela é uma pessoa muito direta. No número 3, por exemplo, no positivo, são pessoas que são ótimas organizadoras de festas. São pessoas excelentes comunicadores, falam muito bem, escrevem muito bem. São pessoas muito criativas. Então elas têm um dom, né? Por exemplo, uma pessoa 3, ela pode tranquilamente trabalhar, por exemplo, como social media, pode trabalhar como uma pessoa que organiza casamentos, cerimonialista. Ela pode tranquilamente trabalhar sobre isso. Ela pode trabalhar em buffets de festas. Ela vai estar muito bem. Excursões, turismo, porque ela tem o poder da comunicação, jornalismo. Agora, no negativo, o número 3, ele tem uma tendência, por exemplo, a desenvolver problema na tireoide. Por quê? Porque ele não consegue expressar sobre os sentimentos, ele não consegue falar sobre aquilo que está indo dentro dele, lá, de verdade. Então é uma pessoa que acumula muitas emoções, isso acaba estourando no corpo físico. Muitas vezes em forma de problemas de inflamação na garganta, algumas vezes com um problema, principalmente nas mulheres, na parte uterina, né? A menstruação muito dolorida, a endometriose, porque ela não consegue colocar toda a criatividade dela para fora. Quando eu falo do número 4, eu falo de uma pessoa que tem o dom da organização, são ótimos chefes, são ótimos advogados, são ótimos engenheiros, arquitetos. São pessoas que que elas têm com elas, nasce delas. Elas têm o poder da liderança. Ela é a liderança. No entanto, no negativo, vai me falar de uma pessoa que precisa aprender a trabalhar a flexibilidade, que precisa aprender a entender que nem tudo pode ser levado a ferro e fogo. Que eu preciso entender que na vida eu preciso aprender a escutar o outro também. Então, por exemplo, na saúde, dá muito problema nas costas. Normalmente, esse povo tem problema de coluna. Muita dor na coluna, muita dor no cóccix. Por quê? Porque é muita rigidez. O 5 vem falando sobre uma pessoa que tem o poder das mudanças. É uma pessoa que gosta de viajar, são pessoas que eles gostam da espiritualidade, mas eles não gostam da religião.
Então elas trabalham muito a parte espiritual, né? Elas entendem muito. Então é o pessoal que gosta de gnomo, de fada, de Jesus Cristo, de Santa Madalena, de Buda, de Shiva. Eles gostam de tudo. Tudo conversa com eles. Ao mesmo tempo, e são pessoas que precisam realmente se dedicar ao lado espiritual. Ao mesmo tempo, no negativo, está falando da dificuldade de falar não. Está falando da dificuldade, muitas vezes, de sair da casa dos pais, de mudar, de fazer sua própria vida, de fazer sua própria história. E acabam podendo desenvolver problemas na parte intestinal. O 6, por exemplo, vem falando de pessoas que têm um grande poder de decisão. Então, são pessoas que são muito boas para organizar reuniões de família, são pessoas que são muito boas para organizar pequenos chás, pessoas que são boas companhias para viagem. E os 5, deixa eu falar uma coisa dos 5 que vocês gostam. 5 é muito bom de cama também. Se você for estar procurando alguém para dar comida para o seu corpo, você somou, deu 5, você fala, ai que legal, esse aqui vai dar certo. Posso dar comida para o meu corpo, vou ficar feliz à noite. Então o 5 ele tem essa vantagem. O 6, né, como eu falei, tem essa questão do poder da decisão, né, são pessoas alegres, são pessoas juvenis. No negativo, são inseguras, são pessoas que nunca tomam uma posição, estão sempre em cima do muro e têm sérios problemas com ansiedade. Elas desenvolvem um problema com ansiedade que às vezes é difícil, né? Então elas acabam sofrendo muito com estresse. E aí ela vai no médico e não acha nada, porque é tudo de fundo emocional, porque ela não consegue tomar uma decisão. O 7, nós já entramos nos números que são espiritualistas. Até mesmo na numerologia pitagórica, o 7 vem falando do número da perfeição e o número da espiritualidade. Então, por exemplo, até mesmo se a sua casa for uma casa 7, ou uma casa 9, por exemplo, você vai ver que é uma casa que tem sempre gente pedindo ajuda. O número 7 e o número 9 atraem pessoas que vêm pedir ajuda. Então você pode conversar comigo, você tem um dinheiro para me emprestar, eu posso usar seu carro, eu queria tanto, e sempre vem choramingar no seu ouvido. Porque os 7 e 9 são números mestres, né? Então eles trabalham muito essa coisa do altruísmo, da ajuda. A diferença é que o número 7, ele é um número de estudo. Então são ótimos numerólogos, são ótimos astrólogos, são ótimos para trabalhar com radiestesia radiônica, por exemplo, com coisas que são mais concretas. Já o 9, sabe aquele tiozinho que é o benzedor, a benzedeira, o conselheiro, muitas vezes, daquela comunidade? Não tem aquela pessoa mais velha? A criança está com um mal olhado, vou levar lá para ela fazer uma reza. O 9, ele é a sabedoria do tempo. Normalmente, quem tem o número 9 são pessoas que têm um espírito muito antigo. Portanto, elas até conseguem ficar no meio de pessoas, conviver com pessoas, mas ao mesmo tempo elas precisam estar com elas. Elas precisam ter um tempo com elas. Gostam de ter um cantinho da casa delas, que elas ficam ali isoladas ali, lendo livro, assistindo a TV, vendo o celular, fazendo alguma coisa da atividade delas. Porque elas são isso, elas são instrutoras. Mas elas precisam tomar cuidado com o ostracismo, para não se fechar demais, para não se isolar demais. O número 8, né, que está intermediário ali, no negativo, ele é um número que pode se tornar muito violento. No Brasil, essa semana, teve uma criança de 9 anos que entrou dentro de um lugar que guardava animais, que resgatava, tinha vários animais, uma espécie de fazendinha com vários animais. Ele foi com a avó visitar durante o dia e à noite ele pulou o muro e executou mais de 20 animais. Matou mais de 20 animais. Diz que ele tem 9 anos. Na minha conta, ele deve ter nascido ali por volta de 2015. 2014, 2015. Se ele nasceu durante esses anos, por exemplo, 2015, ele tem um 8 negativo, como RVA. Então fala do que esse 8 negativo dele? Fala dessa crueldade, dessa frieza. Então, por exemplo, se uma mãe me traz uma criança que ela tem um 8 negativo, né, eu não sei o dia, o mês, que como é menor de idade, eles não divulgam a data de nascimento completa.
Mas se eu for pensar só pelo 8, eu diria para a mãe, urgente, essa criança, ela já vai assim, sabe, com 2 meses, 3 meses, ela já vai para natação. Já coloca música suave para essa criança ouvir, já vai, sabe, trabalhando, por quê? Porque essa criança vai dar trabalho. Então você tem uma coisa de prevenção muito na numerologia, né? Então o 8 no negativo, ele é esse radicalismo que pode realmente ser uma pessoa violenta. No positivo, ele é uma pessoa justa. É um ótimo juiz, um ótimo advogado, é um excelente médico, porque ele não vai ficar chorando em cima do paciente, ele vai operar realmente dentro daquela sequência que é preciso para que a saúde da pessoa entre em equilíbrio. O número 10, nós temos o 10 no negativo, ele é a inconstância. Ele, de manhã ele está com humor, metade do dia ele está com outro, à tarde está com outro, de noite está com outro, de madrugada ele está com outro humor. O humor do 10 varia muito. Mas ele no positivo fala que a pessoa ela entende o destino e age conforme o destino. Porque o 10, ele precisa ter objetivo. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é chegar daqui até Madrid. Tá, mas como que eu posso chegar até Madrid? Eu posso ir a pé, dias e dias caminhando. Eu posso ir, por exemplo, pegar um avião. Eu posso ir de carro, posso ir de moto, posso ir de comboio, posso ir de vários tipos de transporte. Então, quando eu tenho 10, eu tenho que entender qual que é o meu objetivo. Meu objetivo é comprar um carro? Ótimo. Tenho dinheiro para comprar esse carro? Não. Quais são as formas que eu tenho para comprar esse carro? Eu posso juntar dinheiro, eu posso receber uma herança, eu posso ganhar numa loteria, eu posso ganhar em algum sorteio, eu posso ter alguém à minha volta que tenha um carro e queira se desfazer e eu consiga uma negociação amigável, mas o meu objetivo é um carro. Dá para entender? E eu posso até citar o meu próprio exemplo nessa questão do carro. Eu queria muito um carro. Tinha nome limpo para comprar? Não. Tinha dinheiro para comprar? Também não. Tinha alguma perspectiva de melhora no ano que eu comprei o carro? Também não. O que aconteceu? Um golpe de sorte? Um golpe de destino? Uma determinação muito forte minha? Bom, lá no Brasil tem um programa da Ana Maria Braga, que é um programa, na época tinha auditório. Eu acabei tendo um convite, por causa de uma comunidade que eu participava do Orkut, para ir até esse programa. Participei de uma brincadeira. Nessa brincadeira eu ganhei uma televisão de plasma que na época valia um carro zero. Eu não tinha nem aonde enfiar aquela televisão. O que eu fiz? Vendi a televisão. Eu tinha um gerente de banco que era um horror. Mudaram o meu gerente. O gerente do dia estava com uma cara horrorosa. Aí eu, para tentar quebrar o gelo, falei assim, esquenta a cabeça não, sua mulher vai voltar. Aí ele falou assim, como é que você sabe? Eu acho que ele estava tão cheio assim. Ele falou, como é que você sabe? Aí eu falei, agora é um negócio ficou sério, né? Eu falei, me dá a data de nascimento dela. Ele falou, eu não acredito nessas coisas, isso aí é tudo superstição. Aí eu falei, mas funciona. Ele falou pra mim assim, olha que desaforo. Se isso daqui funcionar e ela voltar, eu pego e mudo as configurações da sua conta para você conseguir o financiamento do seu carro. Eu pensei, ela vai voltar. Nem que eu tenha que fazer a amarração, essa mulher vai voltar. Mas eu vou ter meu carro. Mas aconteceu que realmente ela procurou ele e ele cumpriu a palavra dele. Ele mudou a categoria da minha conta e eu consegui financiar o carro antes do final do ano, com o dinheiro que eu vendi da televisão. Então, o que acontece? Eu consegui ajeitar meu nome e comprei o carro. Então, quer dizer, se eu fosse, por exemplo, pela ideia do meu pai, eu teria que ter todo o dinheiro do carro e do meu marido também. Teria que ter todo o dinheiro do carro. Depois que eu tivesse tudo, eu ia lá e comprava um carro. Às vezes, eu consigo juntar 10 euros. Eu tenho mais dinheiro de um carro. Mas é o 10 na fluidez. Eu botei o meu objetivo e trabalhei para aquele objetivo. Não, era juntar dinheiro, eu poderia tentar. E estava com aquele objetivo de tentando juntar dinheiro para poder comprar, pagar as contas, acertar meu nome e comprar o carro. Mas o destino me deu um golpe de sorte. E aí eu consegui comprar o carro.
Então, o 10, ele tem um objetivo. Se ele tenta dominar o destino, a vida dele não flui. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Aí nós temos o 11, né? O 11 é o número da inteligência. No negativo, é uma pessoa que se cobra demais. Muito, mas muito. E o 11, ele tem um problema com a questão de ancestralidade. Eles acabam trazendo muitas questões, porque a carta da força, ele é uma mulher e aqui ela tem um leão. Então você imagina o que é você estar com o leão aqui do seu lado, o autocontrole que você tem que ter. Se você der uma brecha, você fica sem mão, sem braço e sem vida. Então, e o leão, os felinos, eles são, por excelência, ligados a essa coisa de ancestralidade. E, por exemplo, amanhã vocês vão ver eu falar muito do felino, porque ele é ligado ao arcanjo Miguel. Né? Então, assim, e Miguel, ele é ligado a esses espíritos que nos guardam, que já viveram conosco em outras encarnações e que nessa encarnação nos acompanha de alguma maneira, nos intui, né? Nos direciona de alguma forma. Então, quando a pessoa vem com 11, ela tem esse histórico de ancestralidade que ela precisa cuidar. Agora, no positivo, são pessoas altamente inteligentes, têm um QI muito alto. São pessoas que prosperam na vida. São pessoas que conseguem, por quê? Porque a agilidade dela mental é muito rápido. Quando a pessoa está indo com a farinha, ela já está com a mesa inteira posta, com café e tudo. Dificilmente você passa um 11 para trás. São pessoas sedutoras, elas seduzem mesmo sem intenção. O número 12, no negativo, nós temos pessoas que têm tendência a depressão. Assim, o 11, o 10 na saúde fala sobre problemas de pressão. O 11, enxaqueca. O 12 fala sobre problemas com depressão. A dificuldade, muitas vezes, de sair da situação que está vivendo. Mas por que o 12 tem essa tendência à depressão? Porque o número 12, a forma geométrica do 12, ele é a pirâmide, né? Então, os 4 lados com 3, né? Então, são 4 triângulos. Essa é a representação geométrica do 12. Então, o 12, ele vem falando que a pessoa, ela tem a capacidade de enxergar através das pessoas. Então, a pessoa está falando uma coisa com ela e ela já sabe o que a pessoa, na realidade, quer falar. Então, o 12, às vezes, tem um tédio tão grande de socializar. Esse é um negativo? O 12, o negativo, isso, que é a depressão e a dificuldade de socializar. Então, ele fica muito paralisado, porque ele fala, preguiça, por que você não fala logo sua verdadeira intenção? Por que você não é sincero comigo? Me mira, mas me erra, por favor. Não tenta me enrolar. Então, ele tem essa capacidade de enxergar a alma da pessoa. Então, muitas vezes, ele fica na dele. Agora, no positivo, são excelentes oradores. São muito persuasivos. É daquelas pessoas que comunica e consegue juntar multidão ao lado dele em pouco tempo. Porque a fala é atraente, sabe? A fala te segura. E seu 12 no positivo. São muito criativos. O número 13, que é a carta temida do tarô, né, que vem falando sobre a carta da morte, no número 13 nós temos pessoas que são uma comunicação muito rasgada, muito direta, e que às vezes não, né, na maioria das vezes acaba machucando, porque elas não são palavras amenas, são palavras duras realmente que acabam destruindo o que tem à sua volta. Agora, no positivo, são números que têm a capacidade de sair de qualquer situação. Porque são comunicativos, porque são criativos, porque são pessoas que são centradas. Elas realmente criam um alicerce para poder construir algo. O número 14 está falando no negativo que a pessoa empurra muitas coisas com a barriga. Ela não toma uma posição, ela empurra até o outro tomar a posição, até para não levar a culpa. Quem terminou a relação? Não fui eu, fui ele. Quem fez isso? Não fui eu, foi ela que fez. Às vezes a pessoa não está aguentando mais, não aguenta mais olhar para a cara do marido, da mulher, do namorado, do irmão, da mãe, não aguenta. Mas, por exemplo, não sai do lado, não vou sair daqui quando minha mãe morrer. É comodismo. Não vou sair daqui, porque
quê? Porque não quer enfrentar, dizer assim, olha, eu quero sair daqui de perto, eu quero viver minha vida. Não. Eles acham que se eu for viver a vida deles, se acontecer alguma coisa, vão culpar ele. Então ele fica naquela situação horrorosa muitas vezes, acaba desenvolvendo um monte de doenças psicossomáticas, porque simplesmente não querem tomar uma decisão na vida. Então é um número que é regido até pelo arcanjo Gabriel, né? E Gabriel, ele é um arcanjo da água, então você imagina que o 14 é água parada. Água parada apodrece. Então normalmente o 14, o negativo, vai ter vários problemas. Vira e mexe, vai estar tendo infecção urinária. Vira e mexe, está tendo ali uma perna mais inchada, uma variz estoura. Vira e mexe, tem um problema ali na menstruação, né, ou na próstata ali que dá uma dificuldade. Por quê? Porque a pessoa está empurrando tudo com a barriga. Agora, no positivo, é aquele povo que não se irrita com nada. Que até a gente se irrita com eles porque eles não se irritam com nada. Ah, tá chovendo, tá bom. Ah, tá isso, tá bom. Eles não se irritam porque eles sabem quem eles são. Eles se autoconhecem. Então, por exemplo, se eles são preguiçosos, eles não vão se irritar de você falar que ele é preguiçoso, porque eles são preguiçosos. Se você falar que eles são muito ativos, eles também não vão se irritar com você, porque eles sabem que você está mentindo. Então também não é problema dele. Então ele sabe quem ele é e está tranquilo. A emoção dele flui tranquilamente. E aí nós entramos no 15, né? E do 15 em diante, todos os números do 15 ao 22, todos esses números não têm religião. São pessoas que gostam da espiritualidade, já são espíritos que já viveram muita coisa entre as suas encarnações. Na maioria das vezes já foram metidos com magia, já foram metidos com alquimia, já foram padres ou freiras, já tiveram algum cargo religioso e que hoje em dia a religião para eles não atrai. O que atrai eles? A espiritualidade, o autoconhecimento. O 15 e o 18 são números que já mexeram com bruxaria mesmo em outra encarnação, com magia. Já tiveram seu caldeirão, já cozinharam alguém dentro, já fizeram lá as suas coisinhas. E nessa vida tem atração por isso. São pessoas que têm uma forte atração pela lua, são pessoas que têm uma forte atração pelo fogo. São pessoas que gostam de um bom incenso, que muitas vezes vêm receitas na cabeça que elas nem sabem de onde vêm. Mas como elas já viveram aquilo e tudo que você aprendeu em outras encarnações está registrado dentro do seu espírito, em algum momento de alguma grande necessidade, essas recordações vêm à tona. Ou em forma de intuição, ou em forma de sonho. Entenderam? Então o 15 ele tem esse desenvolvimento, essa ligação com o elemento fogo, com o arcanjo Miguel. E é um número que no negativo a pessoa normalmente ela é muito egocêntrica. É ela e ela. Ela é muito orgulhosa. É ela e ela. 15 é o negativo. Eu vou falar dos outros para cima. Mas assim, de modo geral, do 15 ao 22 não tem religião, tá? Eles gostam de espiritualidade. E no positivo, excelentes comerciantes. Vendedor. Você pode entregar uma loja na mão de um 15 que você vai chegar e suas mercadorias vão estar vendidas, porque eles vendem tudo. Até mato estragado, enlatado, se dá na mão deles, eles vendem. Porque eles trazem essa lábia junto deles, né? São pessoas vaidosas, gostam de se cuidar. Dão excelentes vendedores, dão excelentes donos de casas de diversão, então danceterias, bares, lanchonetes, restaurantes. Eles sabem criar um clima agradável para que a pessoa se divirta. O 16, no negativo, são números muito apegados, são pessoas apegadas, são pessoas que elas acabam muitas vezes brigando, discutindo, porque elas querem ter o controle das pessoas que estão à volta delas. Elas querem dominar tudo, e não dá para você dominar tudo, não tem como você você pode até fazer uma pessoa se comportar como você quer, mas você não tem como controlar a mente dela 100%. Uma hora a corda arrebenta. Então isso é o 16. Agora, no positivo, são números construtores. São pessoas que renascem das cinzas. Às vezes elas perdem tudo que elas têm na vida. E de repente, elas recuperam aquilo até em dobro. Porque o 16 tem essa energia de renovação. Essa energia de trazer mais pessoas. De trazer a palavra para que você consiga sair de uma situação difícil.
O 17 está falando de pessoas que têm um dom de cura, né? Então, pessoas que trabalham a cura, que trabalham o autoconhecimento, que trabalham a força de poder levar a energia positiva aonde quer que elas estejam, aonde quer que elas vão, elas conseguem trazer isso. No negativo, elas têm, muitas vezes, a falta da energia, não conseguem se desenvolver muito, porque falta o gás para elas seguirem em frente. Mas no positivo, são ótimos curadores. São os melhores reikianos, o pessoal da cura plana, trabalha com cristais, trabalha com reprogramação mental. Os melhores são os 17. E o 18 também. O 18 no negativo atrai muita traição. E é um número que fala muito sobre doenças psicossomáticas. Porque o 18 acaba não sabendo lidar com as suas emoções, então acaba somatizando tudo dentro dela. E no positivo, são pessoas altamente intuitivas, são pessoas que desenvolvem, têm dom artístico, são ótimos atores, atrizes, são pessoas que têm uma força mental muito grande, conseguem conquistar muita coisa através da mente. O 19, o negativo principal do 19 é o comodismo. São pessoas acomodadas. Elas não são preguiçosas, elas são acomodadas. O que ela precisa para viver? Arroz, feijão, uma casa e um chuveiro quente. Tá bom. Você não vai conseguir fazer ela ter mais disso se ela estiver no negativo. Agora, se estiver no positivo, são pessoas que conquistam as coisas e têm uma alegria de viver muito grande. Às vezes elas têm já... às vezes a pessoa tem 50, 60, 70 anos e a aparência dela é de 10, 20 anos mais jovem, porque ela conserva aquele frescor juvenil com ela, quando está no positivo. O 20 vem falando de uma pessoa que tem um senso crítico muito grande, que ela é muito crítica com ela mesma, que ela tem dificuldade em lidar até com a crítica do outro. Mas que no positivo, são pessoas que aprendem com os próprios erros e seguem em frente. E vão embora, não ficam paradas. O 21 fala dessa dificuldade de terminar as coisas que começam. Então o 21 começa uma coisa e não termina, começa a outra e não termina. Mas no positivo, são pessoas que são muito viajantes e que têm um alto poder de criatividade, um alto poder de construção. Elas conquistam coisas grandiosas dentro dos projetos que ela tem para a própria vida. O 22, o negativo, vem falando de uma pessoa que tem que trabalhar a liberdade. Não gosta que ninguém prenda, não gosta que ninguém segure, não gosta que ninguém controle. No entanto, não sai da barra da saia da família, não sai na barra da saia da mãe. Então elas precisam aprender a cuidar da própria liberdade. Perguntas até aqui? Dúvidas? Perguntem. 44 não. 44 você vai somar, vai dar 8. Então você vai trabalhar a questão do 8. Vai ser o número que vocês vão trabalhar. Deu para entender? Então, o 20? O 20 negativo, pessoa muito crítica com ela. E não esquece fácil o 20. O 20, a gente fala que o 20 tem memória de elefante, né? Tem um negócio que aconteceu lá 40 anos atrás, e aí você vai falar alguma coisa, ela fala, mas naquele dia, você estava com aquela roupa cinza, sentada na cadeira, com a xícara de chá, e a xícara de chá tem um desenho de uma borboleta, você não lembra? Você fala, meu Deus, mas você está com raiva de mim por causa de um negócio que aconteceu 20 anos atrás, você não esqueceu ainda? Ela não se supera, não supera. Esse é o 20. Pergunte. Ela perguntou se esses números são a data de nascimento toda ou se é só... se você somar a data de nascimento toda, você vai olhar no positivo. É o seu propósito de vida. Vai dar entre 2 e 22. Se você somar só o ano que você nasceu, que a gente chama de ferida da alma, que é o RVA, você vai ter o negativo que você trouxe de outra encarnação. Então, o que eu falei dos números negativos vale para o ano de nascimento. O que eu falei de positivo vale para o ano, para a soma toda do dia, mês e ano, entendeu? Deu para entender? Eu convido vocês a me seguir no Instagram,
é Cris Jimenez, com G de gato e Z no final, Cris Jimenez Oficial. Lá tem vários vídeos, tem vários rios lá falando de numerologia, falando várias coisas sobre anjos também, tem bastante coisa. Amanhã eu vou estar aqui às 5h30 da tarde palestrando sobre anjos. E eu tenho um livro também, do Sua Vida Descrita em Números, também que eu tenho aqui, se você quiser adquirir, vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigado pela participação, obrigado pela palestra.